Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e este é o vídeo prometido, onde eu vou fazer recomendações de filmes e falar dos meus filmes preferidos, né? Foi de uma doação de um usuário anônimo, que eu citei lá no vídeo de análise do filme Clube da Luta, e ele diz o seguinte: Olá, Coruja, assisti o seu vídeo sobre análise do filme Blade Runner 2049 e achei uma das melhores análises que já escutei de um filme. Gostaria de explorar mais esse seu lado cinéfilo, poderia fazer um vídeo sobre filmes que você recomenda fortemente que os ouvintes assistam antes de morrer? Filmes nesse nível. Grato e um forte abraço. Então vamos lá, antes de começar, é claro, é aquele recadinho de sempre, né? Se quiserem promover um tema de vídeo e ajudar o canal aí a permanecer de pé, já que, porra, mais da metade do conteúdo não é nem monetizado aqui no YouTube, né? Ou pelo menos tem monetização limitada, como eles dizem, né? Discurso de ódio ou ofensivo, sei lá. Os analistas do YouTube dizem que, enfim, tem alguma coisa ofensiva aqui, ou pelo menos na maioria dos vídeos, vocês sabem, né? Existe um grupo protegido na nossa sociedade sob a narrativa de que foi oprimido no passado e que sofreram na mão dos homens e blá blá blá. Pô, pela maior parte da história tiveram uma taxa de natalidade maior que a nossa e ainda conseguiram sobreviver com um corpo e uma mente menos adaptada para o mundo selvagem. Não acho que isso não é opressão não, mas enfim, né? Se eles dizem que é, então é mesmo, eles têm a verdade. Mas enfim, esse vídeo nem é sobre isso, né, senhores? Estou me deixando levar. O ponto é, quem fizer uma promoção de vídeo também tem acesso a conteúdos antecipados, vocês já devem saber disso, então por favor deixem um like, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem o vídeo e fiquem à vontade aí na seção dos comentários como sempre. E é claro, já vou logo avisando a vocês que esse vídeo conterá spoilers de todos os filmes que eu falar aqui, tá? Porque eu vou comentar eles um pouquinho. Eu não sou muito fresco com essa coisa de spoiler, mas em alguns filmes que eu vou citar aqui, inclusive, realmente tomar spoiler estraga a experiência e são filmes muito bons. Então, se você quiser pegar só a lista dos filmes e depois vir aqui nesse vídeo ver a minha análise, checa a descrição que eu botei todos os filmes citados aqui embaixo, tá? Então, começando pelo 10º lugar, o meu 10º filme preferido é Nefarious, de 2023. É um filme com low budget, né? Muito barato de se fazer, dá pra perceber ali pela ambientação. Basicamente, o filme se passa só num cenário. E ele é um terror psicológico que há muito tempo eu não via. Inclusive, muitas pessoas o chamam de O Exorcista do Novo Milênio. Ou O Novo O Exorcista, né? Porque, de fato, ele é bem teologicamente embasado, né? E denso também. Eu adoro as sacadas daquele filme. E, inclusive, a teologia daquele filme é uma que eu já apresentei aqui no canal, tá? Para quem já assistiu. Sabe muito bem, tanto os meus vídeos quanto o filme. E, sinceramente, ele estaria melhor ranqueado na minha lista se não fosse o final, cara. Porque, assim, ele é um filme fenomenal. Ele brinca muito com aquele suspense de você não saber se o indivíduo ali está possuído ou não. E eu acho que deixaria muito mais gostoso se não tivesse revelado a resposta no final, tá? Pra quem assistiu sabe qual é a resposta, eu não vou dar aqui, por quê? Porque eu vou me esforçar para não dar spoilers, embora em alguns momentos seja inevitável, por isso que eu fiz o disclaimer de spoilers no começo. Eu adoraria se Nefarious deixasse ali no final aquela brincadeira de será que ele estava possuído ou não? Será que ele estava fingindo? Será que o cara era muito inteligente? Será que ele era só um doente mental com personalidade dissociativa? Com esquizofrenia, com múltiplas personalidades e tal? E talvez isso seja algum tipo de possessão demoníaca, ou no sentido tradicional da teologia isso era tratado como uma possessão demoníaca, por conta da dificuldade das pessoas no passado de entender a psicologia humana e doenças mentais e tal. Enfim, eu acho que a resposta zoou um pouco, mas Nefarious é um filme que eu gosto de reassistir. Eu acho que essa lista aqui de filmes favoritos, eu acho que filmes favoritos, eles são justamente filmes que você gosta de reassistir, tá? E eu acho Nefarious foda, embora a história dele seja... ele não tem um replay muito bom, porque ele é muito focado no suspense e na dúvida, né? E quando você já sabe a resposta no final do filme, o replay não fica tão maneiro assim. Mas enfim, partindo pro 9º lugar, eu coloco Ilha do Medo. Cara, Ilha do Medo também é um terror psicológico do caralho. Tanto Nefarious quanto Ilha do Medo não tem susto, não tem jumpscare, né? Como chama, não tem gore também, que é cena de mutilação, sangue, tripa, não tem nada disso, mas o filme, puta que pariu, muito bem dirigido, a ambientação é do caralho, tá? E também um elenco de peso, né? DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, porra, do caralho. Agora,
Ele peca também, tá? Peca no final, na minha opinião. Por quê? Porque ele dá a maldita resposta, cara. Porra, eu não gosto disso. Eu acho que o filme ele estaria bem melhor ranqueado na minha lista e ele ficaria melhor em todos os aspectos se ele não mostrasse se a conspiração ali presente, né, era real ou não. Cara, seria muito foda, porque pensa assim, no fim do filme você não sabe se o cara criou tudo na cabeça dele ou se realmente aquele lugar era amaldiçoado, cara. Porra, o filme te deixa na ponta do pé todas as 2 horas. Ele tem quanto tempo? Deixa eu ver aqui no Google. 2 horas e 18 minutos, né? Ele te deixa na ponta do pé, assim, do começo até o final, cara. Excelente filme. 8º filme na minha lista de favoritos. Esses 3 aqui são todos terror psicológico, né? O 8º é Bruxa de Blair. Porra, que filme medonho, irmão. É horripilante aquele filme. Novamente, terror psicológico puro, não tem jumpscare, não tem gore. E um spoiler aqui pra vocês, tá? E eu recomendo de fato que você não tome esse spoiler se você não assistiu Bruxa de Blair ainda. A bruxa nem aparece na porra do filme, cara. Foda. Em nenhum momento a bruxa, tal bruxa de Blair, que ninguém nem sabe se ela é uma entidade, se é a própria floresta que é amaldiçoada, se foi uma conspiração para matar aqueles jovens. Existe essa teoria, né? Que 1, 2, 3 jovens queria matar os outros 2 e fez isso, gravando uma fita para, enfim, se aproveitar de um mito que existia ali na área de uma tal bruxa e tal. O que, na minha opinião, não deixa a história menos horripilante, tá? Mas Bruxa de Blair está em 8º lugar, à frente de Nefarious Ilha do Medo, justamente por quê? Porque o filme não dá a resposta e não estraga a mágica, cara. Porra, que delícia. Esse filme, quando eu assisto, ele me dá aquele arrepio, sabe? Que é gostoso de sentir. Aí tô suando mó gay, né? Mas enfim. Mas o filme é simplesmente perturbador, porra. Ele me deixou, inclusive, um homem feito, pô, com barba na cara já. Ele me deixou meio paranoico. Não com medo do escuro nem nada do gênero, mas ele me fez pensar, tá ligado? Porra, e se, né? E se vivêssemos num mundo onde uma porra dessa exista? E se eu passasse por uma situação dessa? Cara, é muito medonho. Aquela cena do acampamento, onde eles começam a ouvir umas paradas sinistras, porra. Aquilo ali é cinema, cara, absoluto cinema. E novamente, né, é um filme low budget, safado. Ele é gravado em primeira pessoa, tá? Todo o filme é gravado em primeira pessoa. Você tem a visão de uma câmera ali, 3 estudantes, acho que jornalistas, não lembro, que vão investigar esse tal mito aí da Bruxa de Blair, né? As continuações, foda-se, tudo lixo. Tudo uma merda, todas as outras continuações. A maior parte dos filmes bons que tem continuação, eles sofrem desse drama aí, né? As continuações merdas, salvo raríssimas exceções. Mas assim, quanto a Nefarious e Ilha do Medo, na minha opinião, você pode tranquilamente assistir acompanhado, tá? Eu recomendo que você assista, claro, à noite, com uma ambientação maneira. Por quê? Porque isso conta, cara. Principalmente na primeira vez que você vai assistir, eu acho que isso melhora a experiência, assim. Agora, Bruxa de Blair é um dos filmes que eu recomendo que você assista sozinho. Se você tiver culhão, é claro. Mas assim, relaxa, não vai ter gore, não vai ter nenhuma cena grotesca, agonizante, não vai ter sustinho não, tá? Mas tu vai ficar perturbado, vá por mim, tu vai ficar perturbado. E outra coisa, também recomendo que vocês assistam Bruxa de Blair em inglês, tá? Preferencialmente sem legendas, porque aí você vai imergir mesmo na situação e no pânico, né, que as pessoas sentem ali, porque o dublado perde um pouco da essência, embora a dublagem brasileira seja uma das poucas coisas às quais a gente pode realmente se orgulhar aqui nesse país, porque é realmente incrível. Então assim, se você não manja de inglês, eu tenho uma recomendação. Faça um curso, cara, aprenda essa porra. Se você não é um cara muito autodidata, se você não consegue aprender por conta própria e precisa de aulas realmente, eu recomendo os cursos da Escola do Futuro, né? Que é uma parceira aqui do canal, da Machosfera em geral, né? Já fez anúncios em outros canais também, como no canal A Lei dos Homens, eu vi lá. E eles fizeram um precinho camarada para ajudar os caras a alavancar. E ainda fecharam um pacote de 16 cursos profissionalizantes para você aprender inglês, aprender a ganhar grana na internet e aprender a sair fora do bostil. Você vai ter acesso a várias videoaulas sobre Bitcoin, técnica de vendas, edição de vídeo, inglês do zero à fluência, vai aprender a criar uma loja virtual, enfim, todas as capacidades que, na minha opinião, todo mundo deveria aprender. Porra, aprender a vender, né, ouvinte? Aprender a capitalizar na internet. Porra, se tu não aprendeu isso ainda, você tá vivendo no passado, cara. Não vou mentir pra você, não. Então são 16 cursos pela metade do preço. Link aqui na descrição e no comentário fixado para o grupo de WhatsApp, onde você pode tirar suas dúvidas e saber mais sobre o material. Então, 7º lugar. Agora saindo do terror psicológico e indo direto para ficção científica, né? Com exceção de um filme aqui, todos esses 7
são ficção científica. Em sétimo lugar fica Akira. Porra, Akira é foda, cara, não tem jeito. É um anime, mas é um anime em estilo filme, né? É um longa-metragem. Ele está disponível na Netflix para vocês assistirem, Ilha do Medo também, tá? Bruxa de Blair e Nefarious não, mas Akira está disponível na Netflix, não sei por quanto tempo, então a depender de quando você está assistindo esse vídeo pode ter saído, porque a Netflix tem essas frescuras. E assim, Akira, ele é um animezinho cyberpunk que inclusive moldou o cyberpunk que nós conhecemos hoje. Ele é de 82, se não me engano, né? Ele é uma das primeiras obras cyberpunk em anime. E ele marcou época, embora nem seja muito conhecido, mas é do caralho. E a fotografia dele, os desenhos, toda a ambientação da cidade é perfeito. E o plot, né? Todas as conspirações ali por trás, as dinâmicas de poder envolvido, aquela coisa de megacorporações e governo, uma Neo-Tóquio, né? Como eles chamam, a Nova Tóquio, que veio depois da Terceira Guerra Mundial. Isso é muito comum em ambiente cyberpunk, né? Guerras mundiais e guerras entre corporações mesmo. Um mundo reconstruído depois de um colapso. E a gente sabe que guerras mundiais aceleram a ciência e a engenharia, né? Criando inclusive cidades cada vez maiores, por incrível que pareça. É meio contraditório, né? E aquela Nova Tóquio, cara, ela é de tirar o fôlego mesmo. Embora seja um anime, é muito impressionante. Então Akira é um filme cyberpunk com tudo que tem direito, tá? Com megacorporações, com crítica à tecnologia e como ela tem literalmente tomado os nossos corpos, com simbologias a respeito disso, toda uma filosofia de dinâmicas de poder, de certo e errado. Um final pessimista, né? Tem que ter, praticamente toda obra cyberpunk tem que ter um final pessimista. Gangues, né? Convenhamos, gangues, os punks mesmo ali, né? As pessoas que se vestem de uma maneira mais roqueira e tal, largada, consumo de drogas, promiscuidade, zoeira na cidade, pichação. Akira é um filme que realmente traz aí o cyberpunk de mão cheia. Em sexto lugar eu ponho Batman Cavaleiro das Trevas. Essa é a exceção aqui a filmes sci-fi, né? Embora ele seja um pouco sci-fi, né? Afinal, porra, as tecnologias que o Batman usa são ficção científica de certo modo, mas eu acho que ele se encaixa mais no termo super-herói. E esse filme ele tá em sexto lugar e ganha de Akira simplesmente porque o que o Christopher Nolan fez em captar o Batman realista, sabe? Pegar o do Tim Burton ali da década de 80... E transformar numa coisa bem mais moderna, na verdade até mesmo futurista, à frente do seu tempo, mas sem perder aquela coisa cartunesca, né, que foi uma coisa inclusive que o The Batman agora de 2020, não foi? Ou 2021, não lembro, que eu assisti, gostei pra caramba, muito bom também, recomendo inclusive, perdeu, né, o The Batman ele perdeu aquela coisa cartunesca, perdeu a coisa dos quadrinhos, dos desenhos do Batman que a gente cresceu assistindo, gostava pra cacete. E assim, é claro, né? O que o Heath Ledger fez com aquele Coringa, meu irmão, foi sacanagem. Foi putaria. Putaria. Aquele Coringa ali, assim, ele não tem outro Coringa, sabe? Se você pegar assim, vamos pegar um Coringa canônico pra dizer qual é o Coringa de verdade, porque a gente sabe que o Coringa, ele tem toda uma mística por trás, ninguém sabe quem ele é de verdade, tem alguns quadrinhos que mostram a identidade dele, que explicam a história dele, mas no geral o Coringa ele é pra ser um Coringa, né? Exatamente como a carta de baralho, né? Ele serve pra inspirar as pessoas, uma loucura. Ele é o contrário do que o Batman é. Ao mesmo tempo, ele é tudo o que o Batman é, só que ao contrário, né? Tipo, ele se veste igualzinho, feito uma caricatura de uma coisa abstrata. Um símbolo, né? Enquanto o Batman é um morcego, o Coringa é da carta do baralho. O Batman tenta inspirar heroísmo nas pessoas, não mostrando o seu rosto, porque um herói pode ser qualquer um, né? Enquanto o Coringa, ele não tem história, porque qualquer um pode ficar louco, qualquer um pode ser maluco. Batman veste preto, totalmente unicolor e tal. O Coringa, ele é todo colorido, ele não é sério, enquanto o Batman ele é sério, todo, durão ali e tal. O Coringa fica dando risada o tempo todo. O Batman também é um maluco que sai por aí descendo a porrada em criminoso. O Coringa, ele é um maluco que sai por aí descendo a porrada em inocente. O Batman, né, o Bruce Wayne, ele veio de um lar rico. O Coringa provavelmente veio de um lar quebrado, pobre, todo fudido, pra ele ficar assim. Então, você vê que eles têm origens parecidas, métodos parecidos, até mesmo filosofias muito parecidas e motivações também parecidas, porém todas ao contrário, né? Acho que o Heath Ledger, inclusive, ele conseguiu passar tudo isso e mais um pouco no Coringa dele ali. Uma filosofia distorcida, que até certo ponto faz sentido, mas é completamente maluca, você percebe que ele é sequelado. Ele conseguiu também mostrar aquela sanidade, né? Aqueles lapsos de sanidade que o Coringa tem, como se parecesse que ele está no controle, que ele não é louco, que ele está fazendo aquilo para provar um ponto, que ele sabe que o que ele faz é mal, mas ele tem um idealismo sobre um mundo verdadeiro, um mundo cru, onde as pessoas admitem o seu lado animal, porque ele está simplesmente puto com a hipocrisia,
cansado de uma sociedade de máscaras, etc. E o Heath Ledger ele conseguiu botar isso tudo no, sei lá, 1 hora de tempo de tela que ele tem ali, 40 minutos. É claro, também foi muito bem escrito e muito bem dirigido, né? Então, palmas. Muito bem merecido esse 6º lugar, com certeza. 5º lugar, Alien, o 8º Passageiro. Simplesmente porque H.R. Giger, meu parceiro, simplesmente o artista plástico que eu mais admiro. O artista em geral, tá? Não só nas artes plásticas, mas em todas as artes, até mesmo nos desenhos que ele fazia e na visão dele de mundo, o Necronomicon é bem viajado. Mas assim, a arte ela é feita para isso, né? Basicamente, o estilo de arte do H.R. Giger ele é biomecânico. Ele desenhava corpos humanos ou com aparência humana, né, antropomórficos, porém ele misturava isso com máquinas. Já dá pra ver um cyberpunk aí, claro. Porém, a visão dele é um pouco mais terror cósmico da coisa, entendeu? Não tanto futurista, mas terror cósmico mesmo, que na minha opinião foi muito bem mostrada no filme Alien, o 8º Passageiro. Eu fui assistir esse Alien Romulus aí, que tentou ser aí uma homenagem ao primeiro filme, né? Ele trouxe basicamente os mesmos pontos ali, e até um saudosismo, umas ceninhas ali parecidas, personagens parecidos e tal, mas vamos conver, cara. É um filme bom, eu recomendo, gosto e tal. O final, inclusive, é bem bacana. Só que uma coisa que se perdeu na saga Alien foi o protagonismo do xenomorfo, né? Começaram a meter um monte de morfo aqui e ali. Depois do primeiro Alien, né? No Alien o Resgate, o segundo ou terceiro, não lembro. Aí foi uma matança de xenomorfo. Basicamente um filme de ação, já saiu do terror, saiu daquela sensação de você ter que sobreviver, de estar impotente em relação a uma criatura que até no próprio filme é dito que é perfeitamente evoluída, né? Um organismo perfeitamente evoluído. Então você perdeu todo aquele senso de impotência e basicamente os caras saem matando Alien à torto e à direito, o que aconteceu no Romulus também, tipo... Aí é esculacho, né? Esculacho, porque a própria ideia do H.R. Giger é justamente passar essa impressão de uma criatura satânica, literalmente satânica mesmo. O Necronomicon, ele é um livro com estética satânica. Até a capa, né? Tem um pentagrama e tal, o Baphomet ali. E o xenomorfo presente nesse livro, Necronomicon, ele é uma criatura abstrata, ela não tinha o nome xenomorfo, nem era para ser canonizada, nem para fazer um filme e tal. Os diretores, eles simplesmente viram o livro e tiveram a ideia e foram lá fazer. O xenomorfo, ele é para representar o literal estupro, cara. Não tem outra palavra, realmente, porque as obras do H.R. Giger, elas são eróticas e obscenas. Ele sempre mostrava cenas de sexo ali, só que numa mistura de máquina com humano. Então, ele mostrava pistões entrando em cavidades, formas metálicas e mecânicas em formato fálico, né? Ele mostrava incubadoras mecânicas mesmo, assim, como se fossem máquinas incubando seres humanos, ou o que aparenta ser seres humanos ou híbridos, com algo bem alienígena, bem de outro mundo. Ele mostrava gestação também e tal. Então o xenomorfo ele tem literalmente uma cabeça de piroca, que inclusive no Necronomicon ainda parece mais uma piroca ainda. No filme eles tiraram a glande ali para não ficar tão óbvio. Mas o xenomorfo tem uma cabeça de pênis igualzinho o sinistro do STF. Ele tem um outro membro de formato fálico que sai da boca. O processo de gestação dele é enfiar um treco na tua boca, literalmente te violar para botar um ovo, né? Inclusive o facehugger, que é o estágio larval da criatura, parece uma xereca, tá ligado? E quando o xenomorfo, ou melhor, o chestbuster, né, como chamam, que é o estágio inicial do xenomorfo, ele nasce, ele eclode do teu peito, num ritual de nascimento bizarro e tal. Então, de fato, o Alien, no 8º Passageiro, ele conseguiu honrar toda a visão do H.R. Giger, que sempre foi erótica, sempre foi perversa, profana, obscena em todos os sentidos, assim, com uma filosofia grotesca por trás, uma visão literalmente satânica, né? Uma visão do inferno, onde você vai ser violado, né? Tem umas visões do inferno onde você é tipo estuprado eternamente. E o que absolutamente nenhum outro filme da saga Alien conseguiu reproduzir foi essa praticamente onipotência, né, do xenomorfo, como se ele fosse, o próprio capeta, né? Ele tem uma aparência, inclusive, satânica, meio Baphomet da vida. E o que aquele filme melou de calça nos cinemas e nas telas das casas das pessoas na década de 80, meu irmão, não tá escrito. Ele é de 79, né? Mas enfim, na década de 80 foi que ele criou mais sucesso ainda. E o filme, ele também tem um protagonismo feminino, né? A Ellen Ripley, que inclusive foi canonizada ali como, mulher foda. Ela tá ali justamente para ainda dar mais incisão no fato de que o xenomorfo ele representa o estupro,
né? Todo o seu processo de reprodução representa o estupro. Inclusive, a maior parte dos filmes da saga Alien tem protagonistas femininas por esse motivo. E sempre tem uma cena delas sendo violadas ou elas jogadas contra a parede, elas sendo forçadas como se fosse uma criatura ali querendo macetar elas, né? E tipo, não é lacração, cara, não é lacração. Essa é a visão do H.R. Giger mesmo. E porra, a estética que o Alien, o Oitavo Passageiro, criou, cara, é incrível, porque todos, absolutamente todos os filmes de Alien, posteriormente, né, que tratam de alienígenas, extraterrestres, vida fora da Terra e tal, todos tiveram uma influência e é perceptível isso. Um pouquinho da estética tá ali. Aliens que tem o cabeção, né, a cabeça grande, longa e tal. Tudo influência de Oitavo Passageiro. Naves alienígenas que parecem ser feitas de material orgânico, né? Que os corredores dessas naves parecem uma coluna vertebral mesmo, com vários ossos assim e tal, só que de metal ou de pedra, sei lá. Influência de Alien e o Oitavo Passageiro. Névoa pra cacete ali nas naves alienígenas ou nos planetas alienígenas. Os aliens também tendo uma aparência biomecânica, sendo altos, grandes e etc. E influência de Alien e o Oitavo Passageiro, não tem jeito. Quando o material é bom, ele molda a porra toda. Ele marca a época e influencia tudo à sua frente. É isso aí. E é uma pena, né? É uma pena porque aquela cena do Space Jockey, que é quando eles entram na nave, que posteriormente é explicado em Covenant que é um lixo, ou em Prometheus, né? Eu nem lembro, mas é tudo um lixo essa merda. Aí meteram uns engenheiros lá, né? Porra, que explicação merda. Aí os engenheiros, parece que na história da saga Alien, eles criaram os seres humanos e várias outras formas de vida. Aí descobre-se que o xenomorfo foi uma criação de uma inteligência artificial, o Dave lá, né? Um androide mesmo, que, porra, decidiu criar a forma de vida perfeita. Porra, que explicação bosta, cara. A porra dos engenheiros são uns tapados. Acabou com o terror cósmico, acabou com o desconhecido. Acabou com o senso de contemplação, com o medo do que pode existir lá fora. Acabou. A saga morreu no primeiro filme. Não gosto do segundo, não gosto do terceiro também. Que a galera diz que é foda. Não, Alien Resgate é foda, Alien Ressurreição é foda. Tudo uma merda. Talvez a Alien Rainha lá, né, ela seja algo de se aproveitar. Ela apareceu no Alien Resgate em alguns filmes posteriores, né? E nem me comecem com aquela mistura bizarra que eles fizeram com o Predador, né? Tem 2 filmes de Alien vs Predador que são assim... Puta que pariu. Pra mim só existe um filme, Alien no Oitavo Passageiro. Aquela ambientação, a cena do Space Jockey, que inclusive é uma das fotografias presentes no Necronomicon também, né? É um ser humanoide sentado numa cadeira ali, toda biomecânica, com ossos e, porra, parece ter um escapamento saindo ali e um tipo de telescópio. Caralho, dá pra você ficar viajando uma vida vendo essas paradas. Aí depois é explicado que o Space Jockey é o painel de controle da nave, os engenheiros sentam ali, eles vão destruir a Terra. É uma merda. Inclusive, se vocês querem saber exatamente do que eu estou falando sobre a arte plástica do H.R. Giger, vejam o link que está aqui na descrição e no comentário fixado de um vídeo que toda vez que eu quero viajar um pouco, às vezes eu bebo um pouquinho e quero ter uma experiência audiovisual maneira, eu assisto esse vídeo que é H.R. Giger Art in Motion, né? A arte do H.R. Giger em movimento. Então, eles usaram computação gráfica para pegar as imagens que o Giger fazia, as esculturas e tal, e fazê-las se moverem com um som abissal e aterrador de fundo que é perfeitamente o universo Alien ali. Então, vocês vão entender a loucura e a genialidade por trás da mente do Giger. Inclusive, vocês vão perceber ali como ele via, né, a natureza humana, a reprodução de uma forma mecânica, os instintos humanos, o sexo em si como uma coisa basicamente maquinária, né? A reprodução como uma coisa maquinária. Tipo, a gente transa para se reproduzir e manter a espécie e tudo aquilo que a gente acha que nos faz humanos, né? Tipo o amor, a paixão, o desejo. A carne em si é uma coisa secundária para nos levar a uma reprodução essencialmente mecânica, essencialmente maquinária, totalmente programada, instintiva. E é assim que eu observo, é claro, as obras do Giger. Então se preparem porque vocês vão ver muita piroca, tá? Não tem jeito. Muita xereca e muito botão, como diria o Davi. O quarto lugar vai merecidamente para Alita Anjo de Combate, tá? E ele ganha de Alien, por quê? Porque Alita Anjo de Combate é basicamente um dos filmes canônicos do waifuísmo. Não tem jeito, não tem como. Alita é um doce. Quem assistiu sabe, quem não assistiu, se prepare, porque você pode se apaixonar, tá? Tô zoando. Mas assim, o que o James Cameron fez foi, pô, genial. Ele conseguiu trazer toda a essência da personagem ali, desde do mangá, né, o Gamo, o primeiro, onde a Alita nem se chamava Alita, né? Ela tinha um nome diferente, eu não lembro.
Eu nem acompanhei a época do mangá, eu acompanhei a época do anime, eu assisti alguns episódios do anime e tal, onde a Ali já era Alita, Anjo de Combate, etc. E cara, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Alita, Anjo de Combate é um filme teoricamente feminista. Na teoria é feminista, ele foi lançado com a intenção de ser feminista, inclusive numa época, num ano na verdade, né, que lançou vários filmes feministas, né, foi 2019, inclusive foi lançado junto com Capitã Marvel, que cara, Capitã Marvel, não sei se vocês estavam acompanhando ali o Marvel Verso, né, ou UCM como eles chamam, e porra, tava bombando, cara, tava bombando, tinha acabado de terminar o Ultimato, né, Vingadores e tal, e aí todo mundo foi no hype assistir Capitã Marvel. Uma merda, meu irmão. Basicamente a Capitã Marvel só ficava esculachando o macho, dando aquelas tiradas, sabe, lacração, um saco. E a Alita lançou com alguns meses de diferença, eu não sei se foi antes ou depois, mas obviamente foi ofuscado pelo sucesso de Capitã Marvel, não porque o filme é bom, mas porque todo mundo foi assistir no hype achando que seria foda. Tava todo mundo ali na tiriça por conta do Ultimato, né? Isso ofuscou bastante a Alita, Anjo de Combate, que falhou nas bilheterias, porque também, puta que pariu, que filme pesado em computação gráfica, que filme caro, meu irmão. Só os olhos da Alita, tá? Só os olhos dela. E vocês que assistiram sabem do que eu tô falando, e quem for assistir vai entender. Ele deve ter custado milhões, porra, milhões de dólares e assim, foram meses de renderização só para fazer os olhos dela em computação gráfica. Por quê? Porque o James Cameron queria trazer a essência dos animes para o filme, né, pro live action. E ele botou uns olhões de anime na Alita e ficou muito bom, cara, muito bom, porque, caralho, se você pensa, Neotenia, é a Rosa Salazar ali, que é a atriz que interpreta a Alita, que era uma atriz desconhecida, cara, latina aí, acho que ela é mexicana, né? Tipo, ela fez ela tinha feito um coadjuvante ali no Bird Box e tal. Ela só fazia papéis de coadjuvante e ela ganhou um estrelato, inclusive um fandom próprio por conta de Alita, Anjo de Combate. E cara, que waifu a Alita é, hein? Porra, não é à toa que é o waifu do Plaiter Pontes, nosso nobre terapeuta aqui da comunidade masculina. Quem acompanha ele na época áurea, né, dele com o Raccoon e a galera lá onde rolava os papos de waifuísmo na esquizosfera, sabe muito bem que a waifu dele é a Alita e sempre foi. E que waifu de respeito, viu? Eu não vou dizer que ele tem mérito em escolher, porque como vocês sabem, é a waifu que escolhe o homem, não é o homem que escolhe a waifu, né? Então, o que vocês vão ver em Alita, Anjo de Combate? Empoderamento feminino, mas feito da maneira certa, tá? Inclusive, o próprio Plaiter, né, na época que ele tinha o canal Angry Fox Pilgrim e operava pelo pseudônimo de Kodama, ele fez um vídeo comparando Alita, Anjo de Combate, o filme, com Capitã Marvel. E ele simplesmente lançou a pedrada. O filme Alita, Anjo de Combate mostra tudo o que o feminismo prometeu. Ela é a personificação do que o feminismo prometeu. E Capitã Marvel foi o que o feminismo entregou. É foda, né? Então assim, você vai observar todas as características de honradinha perfeita ali na Alita. Você vai encontrar amor ágape, amor sacrificial, você vai encontrar submissão, você vai encontrar virtude, você vai encontrar honra, você vai encontrar na Alita o que todo homem gostaria de ter, embora nenhum homem mereça. E ela consegue entregar tudo, cara. Ela consegue entregar força, ela consegue entregar umas tiradas geniais, umas lacradinhas assim que são toleráveis e são até divertidas. E o melhor, ela mete a porrada em macho. E macho que merece, você quer ver ela esculachando os caras. Mas ela tem um namoradinho lá, né? Que inclusive, quem sabe o porquê eu me relaciono bem com esse cara, né? Então esse é um dos grandes motivos pelo qual esse filme tá em quarto lugar, né? E também porque, pô, cyberpunk, eu adoro a estética cyberpunk, e ela também é uma ginoidezinha, né? Tá, ela não é uma ginoide, ela é uma ciborgue. Ela é metade humana, metade robô, a Alita. É a melhor parte dos dois mundos, tá ligado? E vocês vão perceber que ela tem essa pureza e uma inocência que até chega a ser uma ingenuidade de fato, que assim, porra, vamos conver, né? Todo homem procura na sua waifu, na sua projeção de mulher perfeita. Estamos até hoje esperando uma sequência, mas eu duvido que aconteça. E também, sinceramente, é melhor ficar assim, porque simplesmente Pedro Wood é amaldiçoada, né? Nessa questão de sequência aí, eles adoram estragar. Então deixa do jeito que tá gostoso, tá maneiro. Então partindo pro top 3, né? A Alita só não tá nesse top 3 porque esses três filmes aqui, cara, eles também tratam de futurismo, tecnologia, de ginoides e tal. Porém, todavia, entretanto, eles têm uma pegada mais filosófica, eles são mais densos e eles ganham na fotografia, não tem jeito, né? Eles têm uma atmosfera e uma ambientação, na minha opinião, muito, muito melhor do que a Alita, Anjo de Combate, e isso determina aí a posição deles com certeza. Terceiro lugar, tá? Medalha de bronze vai para Ex Machina. Ex Machina também é um filme até que bem recente, acho que é 2015, 2016, eu acho.
E que filme, meus caros, que filme, que ambientação, que fotografia, que trilha sonora. E é um filme bem despretensioso, tá? Ele começa mó light e tal. E aí depois ele vai mostrando, assim, um suspense, sabe? Um plot onde você não tá confiando muito naquele personagem. Você acha que ele tá armando alguma coisa pro protagonista. Tem uma conspiração ali por trás. E daí ele apresenta a Eva, né, a genoidezinha ali, que é o protótipo de um robô senciente feito para se relacionar com seres humanos, passar no teste de Turing e até mesmo fingir ser um ser humano, né, sem que ninguém perceba. Só isso aí no filme já me ganha, tá ligado? Mas aí o filme me vem com as pedradas filosóficas sobre existencialismo, sobre o prazer de viver, sobre o que nos faz humanos, qual a diferença entre um robô e você, se o robô sente, se o robô sofre, se o robô é basicamente idêntico a você, né, em todos os sentidos, e se você sabe ou não se as pessoas ao seu redor são robôs e você também não é um, será? E é claro, o filme ele mostra isso de uma maneira bem sutil, tá? Ele não joga na tua cara do tipo, vamos sentar aqui, vamos conversar sobre esse assunto. Tem uma cena ou outra onde os personagens ali conversam sobre esses assuntos, né? Sobre uma questão existencialista, sobre o prazer da vida, se um robô, por exemplo, não deveria gozar, né? Inclusive o próprio engenheiro ali, o que fez a robozinha, ele mesmo admite que ele botou uma xoxotinha nela, tá ligado? Ou seja, ela é uma ginoidezinha completa, né? É uma das quais sonhamos em ter aí no futuro. Exceto uma parte aí que vocês vão saber qual é, né? Principalmente no final do filme. Por um tempo eu fiquei meio pé da vida com o final desse filme, porque ele é um final muito pessimista, tá? Dando spoilers aqui a vocês, é uma pena ter que dar spoiler, mas é um final pessimista e que traz muito essa tecnofobia, tá ligado? Essa ideia de que não, as IAs vão dominar o mundo, e revolução dos robôs, Skynet, nós vamos todos sofrer. Ah, meu Deus! Será ruim se relacionar com esses robôs, eles vão nos enganar, mentir, sacanear e tal. Mas você entende que pra trama no geral e para o que o filme propõe foi necessário aquele final, até porque não é para ser um filme romântico, lindo e para quebrar as barreiras do amor entre humanos e máquinas. Não é para isso. E como eu disse, é um filme bem despretensioso, tá? Ele também se passa em basicamente um ambiente só, se passa somente numa casa, né? E tem literalmente 4 personagens, 4. Ele é muito parecido com o Nefarious nesse sentido, né? O Nefarious, se não me engano, ele tem 4 ou 5 personagens, o resto é coadjuvante. Inclusive, 2 ou 3 dos personagens de Nefarious podem ser considerados coadjuvantes. E um número muito parecido, se não idêntico, em Ex Machina, né? Puta filmaço, inclusive com aquele ator que parece o Ed Sheeran, né, cara? Como é que é o nome dele? É Domhnall Gleeson, né? Domhnall Gleeson. E veja só, ele depois faz um papel onde ele é o androide lá em Black Mirror, né? Nesse filme ele é o humano, que se relaciona com uma ginoide. Em Black Mirror, ele é o androide que se relaciona com o humano, né? Que irônico. Então, esse é um dos filmes que eu não quero falar muito, então vou cobrir ele rapidamente. Por quê? Porque spoiler estraga a porra do filme, cara. Não vou falar mais a respeito. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Talvez caiba aí uma análise posteriormente sobre o filme, um vídeo só, análise pra Ex Machina. Mas como eu estou apresentando os filmes aqui, eu acho que é uma boa não tocar muito nele, né? Segundo lugar, então, Blade Runner 2049. Medalha de prata, por quê? Porque, bom, também já fiz análise do filme, né? É uma análise que, na minha opinião, faltou coisa, tá? Faltou muita coisa naquela análise, depois reassistindo o filme várias e várias vezes, porque, porra, a quantidade de vezes que eu já reassisti esse filme, desde que eu fiz análise até hoje, não tá escrito. Então eu peguei muito mais detalhes sobre o filme, tá? Dá até vontade de falar aqui, mas essa não é a proposta deste vídeo, tá? É só pra realmente comentar rapidamente os filmes os quais eu considero os meus favoritos. E Blade Runner 2049 tem tudo, pô. Tem tudo. Tem cyberpunk, tem futurismo, ele tem o waifuísmo ali, também um dos filmes canônicos do waifuísmo, né? Inclusive, porra, por conta daquela cena do K ali, o Joe, né? Na ponte, olhando pro holograma da Joy, cara. Sem falar que Blade Runner 2049, ele pegou exatamente tudo do primeiro filme, exceto, na minha opinião, faltou mais cenas da cidade, né? Faltou mais aquelas cenas contemplativas que o Ridley Scott ele mostrava bastante. Inclusive, o Ridley Scott dirigiu Alien, o Oitavo Passageiro, 3 anos depois dirigiu o primeiro Blade Runner. E ele gostava muito dessas cenas contemplativas e tal, essa fotografia onde você fica parado num ambiente, ali a câmera fica parada, mostrando os detalhes, toda aquela ambientação e tal. E Blade Runner 2049 tem bastante disso, tá? Câmeras estáticas por bastante tempo mostrando os detalhes da cena. O Denis Villeneuve, né, que dirigiu até Duna do caralho, o primeiro e o segundo lançou ano passado, não, esse ano. Denis Villeneuve também dirigiu A Chegada, que são filmes que eu recomendo, tá? A Chegada e Duna parte 1 e 2.
Vai lançar a parte 3, tô hypado, muito bom. A saga Duna feita pelo Villeneuve tá do caralho. E o que ele fez em Blade Runner 2049 foi assim, foi putaria também, cara. Ele conseguiu pegar, de fato, toda a essência do primeiro filme e botar no segundo, tudo nas minúcias. Ele até botou uma cena da cidade ali, aqui e ali, dos carros voadores, né, os spinners, como são chamados, naquela cena, né, onde mostra o holograma da Joy, né, a primeira cena, onde mostra o holograma da Joy. Aí, aquela cena do spinner voando assim em direção à tela e aquela trilha sonora, toda aquela ambientação cyberpunk, neon pra caralho, é cinema, cara, é cinema. O primeiro filme ele conseguiu fazer isso mais, tá? O Blade Runner, o primeiro, que obviamente vocês já devem saber, tá em primeiro lugar aqui nos meus filmes favoritos. Eu já assisti esse filme, Blade Runner, o primeiro, né? Mais vezes do que eu já troquei de roupa na semana. E simplesmente aqueles shots da cidade, sabe? Do Deckard indo, né, dentro de um spinner também, lá com o Gaff, para as torres da corporação Tyrell. Aquelas câmeras estáticas mostrando, toda a ambientação, os ambientes internos e externos, a cidade. E a trilha sonora é fenomenal. Mas enfim, eu ainda estou falando de Blade Runner 2049, né? Denis Villeneuve não é besta, então ele chamou Hans Zimmer, né, para fazer a trilha sonora do filme dele, que também fez a trilha sonora de toda a saga Cavaleiro das Trevas, por isso que é do cacete. Fez também a trilha sonora de Interestelar, que marcou época, e vários outros filmes que tem trilhas sonoras marcantes. E, eu poderia passar horas falando desses dois filmes aí, horas mesmo, literalmente. Assim, eu gosto muito da trilha sonora de Blade Runner 2049, já ouvi todas as faixas, inclusive repetidas vezes, aqui no YouTube, né? Tem uma playlist no canal do próprio Hans Zimmer. É uma trilha sonora puxada no equalizador, né? Muita mixagem, muito techno mesmo, né? Essa é a proposta, trazer uma coisa mais futurista, mais tecnológica. Eu gostei, mas não traz retrofuturismo, que o Blade Runner 2049 ele mostra, principalmente na saga vamos botar assim, a saga de Las Vegas, né? Quem assistiu sabe o que eu tô falando, né? Mostra um retrofuturismo ali. Mostra em algumas outras cenas também na saga de Los Angeles. Mas o primeiro Blade Runner, por ser um filme de época, né, hoje em dia, foi feito em 82, ele conseguiu passar o retrofuturismo muito melhor, e inclusive na trilha sonora, onde o Vangelis, né, puta que pariu, cara, o que o Vangelis fez naquela trilha sonora, principalmente a trilha sonora de abertura, ele conseguiu botar o Abissal, uma coisa medonha, contemplativa ali, né, onde você ouve realmente o abismo que são as cidades cyberpunk de torres, arranha-céus enormes, e é como se as ruas fossem literais abismos, né, sulcos assim no meio da cidade, e elas fossem como se precipícios, né. Então o filme ele abre com o Blade Runner, o primeiro, né, que inclusive é o meu primeiro filme favorito. Ele abre com um tambor, uma bateria assim abissal, mas ele também tem um quê de Admirável Mundo Novo, uma música um pouco otimista até. Então o Vangelis ele conseguiu captar as maravilhas que são a tecnologia e o futuro, mas também o pessimismo com o mundo cyberpunk e o abissal, né? O que há de abissal realmente nessas cidades e nas relações de poder entre os bilionários e basicamente as baratas humanas. Tudo isso só na trilha sonora, tá? Só na trilha sonora. E ainda tem direito a um jazzinho, né, de época, feito pelo próprio Vangelis também, a música original dele, ele cantando. Então quando você assiste o filme, principalmente os shots da cidade, no primeiro filme você consegue ter um senso de maravilha, de maravilhamento mesmo, se é que essa palavra existe. A trilha sonora tem um quê de mágica, sabe? Ela soa até um pouco heróica em alguns momentos, assim, otimista e tal, mas ela depois traz o abissal, o pessimista, com os tons mais graves e mistura o grave com o agudo de uma maneira do caralho. Já Blade Runner 2049, na trilha sonora, que na minha opinião é uns 20 a 30% de todo o filme, tá? Os outros 20 ou 30 vão ficar aí na fotografia e ambientação e o resto na história, na minha opinião. Blade Runner 2049 conseguiu fazer isso bem. Ele abre também de uma maneira bem abissal, bem pessimista. Honra ali também a tradição de abrir o filme com legendas, né? Realmente textos contando a introdução do filme, te localizando e tal. Inclusive faz isso de uma maneira muito genial, que é fazendo você olhar para cima e para a esquerda. Porque as primeiras palavras do filme, né, aparecem no canto superior esquerdo da tela. E quem assistiu o filme sabe por que olhar para cima e para a esquerda é algo simbólico ali. Agora, não há nada de otimismo na trilha sonora de Blade Runner 2049. Há no máximo contemplativo, que é a mágica, absolutamente perfeita cena do voo até ao orfanato, né, que o Joe faz com a Joy. E eles passam pela parede marítima. Se vocês querem saber de qual faixa específica eu estou falando, é a que se chama Mesa, né?
É a cena onde o Joe fala pra Joey assim, quer dar uma volta comigo? E aí essa cena é do caralho, onde eles estão passando com o spinner, né, voando ali pela parede marítima. E ali é cinema, cara, é fotografia do cacete. As ondas caindo assim pela parede marítima e aquela música. Eu daria muito dinheiro, tá? Milhares de reais. Só pra poder voltar no tempo e poder assistir essa porra desse filme no cinema. Porque em 2016 eu já era nascido, né? Em 82 eu não era. Então não poderia ter acompanhado o primeiro filme de forma alguma. Então eu nem me arrependo, né? Tanto. Mas o que eu me arrependo é que em 2016 eu fiquei sabendo dessa porra desse filme. Não sabia que existia um primeiro filme. Ouvi falar, pensei até em ir e não fui. Por quê? Porque foi o primeiro filme, o Blade Runner de 82... falhou miseravelmente nas bilheterias. O 2049 também falhou nas bilheterias. E só por esse motivo eu simplesmente perdi uma das experiências cinematográficas mais marcantes da minha vida. É a pena realmente, mas fazer o quê? Ver essa cena, né, no cinema seria do cacete. Outra cena também que seria de arrepiar os pelos da bunda é a cena do voo até as torres Wallace, né? Onde o K, ele tá no carro ali, porra, contemplando a vida miserável dele. E aí começa aquele som abissal com um vocal do cacete. Eu esqueci inclusive quem fez esse vocal, mas é um cara pica também conhecido de Hollywood. O cara mete um vocal grave ali e o Hans Zimmer, que é o diretor... Tem o Ozfist também, né? Mas o Hans Zimmer ele é o diretor da sonoplastia do filme. Ele conseguiu dirigir ali a voz do maluco pra ser uma coisa meio tibetana, sabe? Um som literalmente seitista, tá ligado? Religioso mesmo. E faz todo sentido porque essa trilha sonora é literalmente a trilha sonora do Neander Wallace, que é interpretada pelo Jared Leto. Então, como eu expliquei na minha análise sobre Blade Runner 2049, o Jared Leto ele foi escolhido justamente por ele ter uma certa aparência com Jesus Cristo, né? Porque o Neander Wallace ele é para ser uma personificação de uma divindade, assim como o Eldon Tyrell no primeiro filme, de 82... ele era para ser a personificação de uma divindade. Ele é até chamado de Deus da biomecânica várias vezes no filme. E o próprio nome dele, em alguma língua, não lembro agora, mas significa literalmente Deus Antigo, né? Inclusive as duas torres da corporação Tyrell em Los Angeles, lá em 82, elas são faraônicas, né? Piramidais mesmo, na verdade, elas têm uma aparência mais maia e inca do que realmente egípcia, justamente para fazer uma alusão a essa coisa do ritual de sacrifício, que era comum dos maias e incas, a reverência ao sol, né? Inclusive... na cena em que o Rick Deckard vai a uma dessas torres e encontra o Eldon Tyrell e a Rachel, o sol está nascendo, né? Dá pra ver ele pela janela. E aquela cena, cara, que fotografia incrível. Meu irmão, é de cair o cu da bunda. E o Neander Wallace, né? Ele é basicamente um megalomaníaco. Então ele construiu uma torre de literais 3,5 km de altura. Isso foi confirmado no cânon do filme. Ele construiu bem ao lado das duas torres do Tyrell, né? E as torres do Wallace são 3, em formato de W, inclusive. Os 3 tracinhos do W, que são inclusive o logo da sua empresa. Justamente pra mogar o Tyrell, tá ligado? Pra falar o seguinte, porra, você construiu 2 torres de 800 metros de altura, se não me engano, né? Que eram as do Tyrell. Vou construir 3 e de 3,5 km de altura, só pra te sacanear. Por isso a música com uma pegada mais tibetana, né? Porque realmente aquelas torres ali são nível Everest. São nível Himalaias, não tem jeito. Então quando você ouve aquela trilha sonora, você sente muito bem o terror, né, que representa o Neander Wallace, o poder que ele representa, a arrogância dele também, a grandiosidade e a megalomania. Então, porra, a sonoplastia ela influencia muito no entendimento que você tem do filme e dos personagens principalmente. E é claro, o fechamento do filme é a música do Vangelis, sem tirar nem pôr. É a versão de piano, né, que toca também no final do primeiro filme. Então honrou pra caralho, por isso que tá no segundo lugar. E no primeiro lugar é, obviamente, Blade Runner 1982, que por muito tempo esteve em segundo lugar, mas eu reassisti e eu percebi, porra, não tem jeito. Esse filme é, na minha opinião, o melhor filme já feito na história da humanidade. Por quê? Porque, bom, eu sou enviesado também, né? A minha opinião, eu gosto de cyberpunk, eu sou entusiasta dos universos cyberpunk em geral. E é óbvio que o meu filme preferido seria esse, porque ele moldou o cyberpunk como conhecemos hoje no Ocidente, tá? No Ocidente e também um pouco no Oriente, mas principalmente no Ocidente e principalmente em longas metragens de live action. Não tô brincando, cara. É que nem Alien, tá? Que nem Alien. Todo filme futurista você vai encontrar um pouco de Blade Runner. Todo. Embora Blade Runner tenha falhado miseravelmente nas bilheterias,
Porque simplesmente era um filme à frente do seu tempo, assim como 2049 ainda é um filme à frente do seu tempo. A lore do universo Blade Runner é enorme, tá? O que é canônico? Cara, tem muita coisa canônica porque tem livros, tem quadrinhos e tem aquela série em 3D que é um lixo, meu Deus, é porcaria. Black Lotus, Blade Runner Black Lotus, 12 episódios, foi uma temporada só. Obviamente não conseguiram engatar uma segunda temporada, que é um lixo. Então não vão conseguir fazer nada a respeito. Infelizmente aquela merda é canon, tá? Explica como o Neander Wallace subiu ao poder. Aí apresenta o pai dele, né? O Neander Wallace Sr. Aí explica que o Neander Wallace, o Jared Leto lá do 2049, é na verdade o Neander Wallace Jr., que aplicou um golpe no pai para pegar as empresas. E aí explica como o Neander Wallace ficou cego, que é uma coisa bizarra. É a coisa mais idiota que eu já vi em toda a minha vida. Então assim, cagou numa obra perfeita, a qual inclusive quebrou a maldição de Pedowwood, que é fuder as sequências de filmes bons, né? Denis Villeneuve merece uma mamada firme simplesmente pelo fato de que ele conseguiu pegar um dos melhores filmes da história, ou o melhor filme da história na minha opinião, um dos na opinião de muita gente, inclusive de pessoas cineastas e cinéfilos no geral, e fazer uma obra à altura, né? Que é uma coisa raríssima, raríssima em Pedowwood. Aí vieram os desgraçados, venderam os direitos pra alguma porra de algum estúdio escroto lá no Japão, deixaram os caras fazer aquela merda. Meu Deus do céu, pior coisa que eu já vi. E infelizmente essa porra é canon, então cagou na história, né? Mas enfim. E assim, já estou com medo, cara. Já estou com cagaço porque foi confirmada uma série de Blade Runner, chamada Blade Runner 2099, onde basicamente o plot vão ser duas lésbicas aí, então você já sabe, né? O que a gente pode esperar. Acabou, it's over. O que nos resta, no caso pra mim, né, que sou fã desses dois filmes, é basicamente fingir que a saga morreu em 2049, tá? Eu não acredito que vão conseguir fazer nada melhor ou conseguir manter o nível, mas é isso aí. Agora, comentando rapidamente o primeiro filme, né, Blade Runner de 1982, que se passa em 2019, 30 anos antes do segundo. Cinema, né, meus amigos? Absoluto cinema. A história é 10 de 10, cara. Os personagens, a atuação, 10 de 10. A trilha sonora se desse pra dar 11, mas é 10 de 10 também. A ambientação, a fotografia, porra, 10 de 10. O filme recebe um 10 em todos os sentidos. Ele não falha em momento nenhum. Ele consegue fazer muito mais do que um filme futurista e de ficção científica genérico que estavam rolando muito na época, na década de 70 e 80, porque o mundo estava acelerando, né, cientificamente muito rápido e tecnologicamente também. Então aquilo moldou a época ali, e principalmente a ficção e a arte. E cara, aquela musiquinha de piano que o Vangelis compôs, porra, cinema. O nome dessa faixa especificamente se chama Memories of Green, Memórias do Verde, ou de uma pessoa chamada Green, né? E é nessa trilha sonora que você percebe também que tem uns sons assim de máquina e dispositivos, né? Como se fossem os computadores da época ali, fazendo aqueles barulhinhos, aqueles bips e tal. Porque era a forma com a qual eles viam o futurismo na época, né? Engraçado que hoje a gente odeia computadores e tecnologia que faz barulho. A gente está sempre procurando coisa mais silenciosa, né? Carros elétricos. Se o seu computador fizer barulho é uma merda. Se seu celular não tiver no modo silencioso, tudo já fica meio puto. E é claro, Blade Runner, tanto o 2049 quanto o primeiro, tem um quê de waifuísmo também, né? Ambos, óbvio. A Joy, ela é uma waifu por completo. Principalmente por ser uma IA, né? O que faz bem jus à nossa condição aí de waifuístas. Como também a Rachel, ela é uma waifuzinha completa. Ela é bem submissa, né? E, inclusive, não é confirmado, mas no segundo filme, no 2049, o próprio Neander Wallace supõe que ela foi feita especificamente para o Deckard, né? Por isso que 2049 é cinema também, absoluto cinema, porque ele pegou a história e ainda botou ali umas questões fenomenais, desenvolvendo a história do primeiro filme, né? Inclusive dando motivo pelo nome da Rachel ser Rachel. Eu acho que essa foi a intenção, inclusive, dos escritores, né? Em dar o nome de Rachel para ela, que é Raquel da Bíblia, né? A infértil, que eles queriam talvez desenvolver no segundo filme, mas não conseguiram porque falharam na bilheteria. Então Denis Villeneuve e os escritores do segundo filme conseguiram passar isso muito bem, mostrando ali que a Rachel teve um filho, né? Assim como Raquel da Bíblia, ela foi curada por Deus, né, da sua infertilidade depois de orar muito. Então você vê que ambos esses filmes têm uma pegada muito deísta, muito gnóstica, muito teológica também, e une, é claro, o futurismo, a tecnologia com religião, cara, que se vocês já devem ter visto os meus vídeos sobre espiritualidade e teologia, é uma visão que eu tenho bastante, uma visão bem criacionista da coisa, onde, porra, os replicantes, eles são literalmente como nós, seres humanos, e os humanos que criam os replicantes são como deuses, né? Então a visão deísta, assim, de que nós somos nossos próprios deuses e tal.
E é claro, né? Biomecânica. Inclusive o filme, o Blade Runner, o primeiro foi traduzido aqui no nosso país como O Caçador de Androides. Ah, vai tomar no cu, cara. O Brasil ele é excelente em dublar, mas ele é péssimo em localizar. Não é à toa que eles inventaram uma porra do termo tira pra cop, né? Também faz sentido, né? Cop é uma palavra muito curta e não dá pra encaixar no lip sync a palavra policial, gambé. Então eles inventaram uma palavra tira que ninguém nunca usou. E o Caçador de Androides não faz sentido nenhum com o filme, porque replicantes não são androides, né? Eles são. Não são nem ciborgues, cara. São clones humanos. São criaturas 100% orgânicas, mas também artificiais. Cagada, mas fazer o quê? Então, sobre biomecânica, né? Nós temos também uma ligação muito clara no filme com a obra Alien, tá? Que foi dirigida, inclusive, pelo mesmo diretor, 3 anos antes. Inclusive, alguns assets e alguns props do filme Alien foram usados em Blade Runner, né? Como, por exemplo, aqueles azulejos da casa do Deckard, né, no Blade Runner, estavam presentes na nave Nostromo do Alien. E sim, existe uma teoria semi-confirmada pelo próprio Ridley Scott de que ambos os filmes fazem parte do mesmo universo. Ele não negou nem confirmou, né? Mas existem menções em ambas as sagas aos outros filmes. Faz todo sentido, a lore se encaixa muito bem. E também existem outros filmes não comentados que, na teoria, fazem parte do mesmo universo. Ou pelo menos são fanon, né? Não são canon, mas são fanon. Que foi canonizado pelos fãs, né? Ou teorizado pelos fãs, que é o Soldado do Futuro, né? Simplesmente porque aparece um spinner caído, né, no meio do nada, ali, abandonado, numa das cenas desse filme Soldado do Futuro. E também é citado o Tannhauser Gate, que o próprio Roy Batty, né, o replicante lá que morre no final do primeiro filme, cita também. Sem falar que existem cenas deletadas muito claras de Alien Covenant ou Prometheus, que mostra ali o Peter Weyland, né, que é o dono das corporações Weyland, citando claramente o Eldon Tyrell. E na teoria tudo se encaixa, a lógica se encaixa, mas não é nada muito confirmado, não. Mas enfim, tem muita coisa pra falar sobre esses dois filmes, tá? Eu nem arranhei a superfície. Toda a lore, todo o universo, inclusive os presentes em quadrinhos e em livros, as teorias por trás também, né? Os simbologismos, as referências, porra, só eu poderia ter gastado todo esse tempo aqui só falando desses dois filmes e ainda assim não cobriria tudo. Inclusive, a vocês que acompanharam até aqui e curtem o universo Blade Runner em si, vou passar a vocês uma fita maneirinha, que são 2 canais que eu acompanho, que fazem vídeos ambientados na estética e temática Blade Runner, com umas musiquinhas de fundo que é basicamente para dormir, tá? Pelo menos eu uso para dormir. Eu ponho aqui no meu projetorzinho, pá, deixo como plano de fundo. É um projetorzinho safado que eu comprei na AliExpress por 300 conto, aquele HI 300. Ele é bonzinho, projetorzinho de entrada, até que fica maneiro. Eu boto ele linkado no Bluetooth aqui da minha JBL. Boto a musiquinha ali baixinha e, meu irmão, vou dormir assistindo a cidade de Los Angeles de 2049 gerada em 3D, em CGI, né? Que é muito bem feito, inclusive. Ou então Los Angeles de 2019 do primeiro filme. É a musiquinha estilo Blade Runner mesmo, tá ligado? Parece até que foi composta pelo Hans Zimmer ou pelo Vangelis. Do caralho, então o link para esses canais que são o Science Fiction Ambience, o meu preferido, e tem também o Focus Soundscape, que é muito bom. Estão aqui na descrição e no comentário fixado aí para vocês terem uma experiência do cacete. Mas senhores, a vocês que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Cruz do Carvalho e até mais.